Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que buscamos estudar a educação do Espírito à luz do Consolador. E para tal vamos buscar hoje, no livro Vida Plena, no capítulo 14, domar a si mesmo. Porque ninguém consegue galgar um patamar mais alto, melhor, de um crescimento, se não aprendermos a domar os nossos instintos, a direcioná-los da forma adequada, porque o instinto existe, dado por Deus, porque ele é necessário. Mas é preciso que o Senhor do corpo, o Senhor da nossa casa mental, que somos nós espíritos, nós somos os responsáveis por nós mesmos, e é preciso então que nós aprendamos a domar os nossos instintos inferiores. E nesse texto, então, a Joana de Ângeles traz, através da psicografia do Divaldo Franco, além do invólucro carnal, encontra-se o espírito imortal, debatendo-se entre as remanescentes heranças do primarismo e as valiosas conquistas da autoiluminação. Então, para nós é óbvio, não é? Mas não, infelizmente não é para todo mundo que além do invólucro carnal está o espírito imortal. Domar as más inclinações, aquelas que o instinto preserva em mecanismo de autodefesa, pelo prazer especial do egotismo, é dever inadiável para vencer este câncer devorador que exaure a sociedade contemporânea. Ela está aqui buscando nos definir, nos alertar para esse egoísmo preponderante, que está tomando conta, nesse processo de nos defendermos, usando o instinto no mecanismo de autodefesa para o prazer, Então, isso está focando muito no egotismo que é em nós e nós. Todos, ou quase todos, os mecanismos de desenvolvimento intelectual estimulam a perseverança nos baixos níveis do primarismo. Embora a atração do processo da evolução invite é convide sem cessar para a saída da caverna do eu ignorante e preconceituoso. Então, usando até aquela do banquete, do homem na caverna, aquela que de repente percebe-se ali uma fresta de luz, não é? Assim somos nós, vivemos numa escuridão e de repente algo vai luzir, mas esse algo já está luzindo há muito tempo, não é? Lembrando o Apocalipse, os ais, os sinos, as trombetas, já cansaram de tocar, não é? Então, é preciso que entendamos a importância de aprendermos a nos conter, a nos domar. Cabe ao ser humano a necessidade imperiosa de renovar o material impresso no seu inconsciente, substituindo-o pelas aspirações sublimes da aquisição moral da harmonia íntima. Então, é como se nós já tivéssemos impresso. Impresso é uma coisa que já está ali definida no nosso inconsciente. Então, trazemos muito forte, mas é preciso que se renove essas aspirações. Nós não podemos mais continuar tão rasteiros, nos contentando com tudo que há de rasteiro e achando que é isso mesmo, que está muito bom, que os nossos dias possam ser compostos ou podem ser compostos assim. O combate incessante às experiências perturbadoras
e belicosas constituem um dever impostergável pela lei do progresso. Então, ela combate as experiências que perturbam e belicosas. Belicosas nós sabemos que são agressividades, né? Que culminam em guerras, mas essa guerra não é só o que acontece em campos de batalhas propriamente dito, acontecem dentro de nós, uma guerra mental em que podemos fuzilar, fulminar o outro através do nosso pensamento. Por mais se deseje teimosamente permanecer na asfixia dos sentimentos perversos, é impossível fugir-lhe aos efeitos desastrosos, isto é, às provações e expiações purificadoras. Em cada época, a humanidade desfrutou da bênção de missionários do amor e da verdade, que ensinaram as regras elevadas de conduta para tornar as criaturas melhores sob qualquer ponto de vista. Então tivemos, desde os tempos antigos, a história da humanidade, sempre Deus e Jesus, né? Jesus sempre enviou aqueles que vieram trazer a melhoria, seja no campo que for. Sempre encarnaram aqueles que trouxeram condições melhores para nós na Terra. Mesmo no período da barbárie, os feiticeiros e os xamãs foram de alguma forma intérpretes do mundo transcendental. Tudo quanto se ignora constitui um cárcere na área do conhecimento que deve ser trabalhado para a liberação. Essa é a finalidade essencial do processo reencarnatório, com o objetivo de brindar, pelo esforço pessoal, a luz do discernimento que brilha de dentro para fora, domando as más inclinações. Todos esses ministros do saber ensinaram deveres de comunhão fraternal, dando lugar ao surgimento da emoção religiosa que se transformaria em conduta ética e filosófica, de modo que em todos se encontrava simultaneamente a crença numa realidade maior, numa governança poderosa. Então, nós vemos aqui que sempre vieram, né? Todos os ministros do saber sempre vieram. Aqueles que nos ensinaram os deveres da comunhão fraternal. Então, além dos avanços em todos os âmbitos necessários ao progresso da humanidade, no campo do sentimento, né? Sempre tivemos aqueles que vieram nos ajudar a discernir que o que brilha de dentro para fora que deve ser buscado, não o que brilha de fora e atrai tanto o nosso eu, não é? Então, buscar o brilho de dentro de cada um de nós. Tudo isso, se assim fizermos, as coisas que tanto nos atraem e até nos enceguecem de tanto que brilham, porque para nós passam a se revestir de grandes, expressivos significados, elas deixarão de brilhar da forma como brilham e conseguiremos palmilhar o nosso caminho, né, a nossa trajetória, mais focados no que verdadeiramente importa. Destacando-se destacaram-se, aliás, mentes superiores, cujas mensagens, insuperáveis pela sua legitimidade, deveriam moldar o caráter e a conduta de todas as criaturas. Entretanto, os atavismos é essa herança que trazemos do passado, não é? Entretanto, os atavismos predominantes conduziram as crenças ao extremo
de transformar-se em armas diabólicas de destruição, de matanças indiscriminadas. Com muita dificuldade, o ser humano conseguiu encontrar no amor o liame comum para unir a todos em uma grande e única família, o que ainda não foi alcançado, mas o será. Então, com muita dificuldade, o ser humano conseguiu encontrar no amor o liame comum para unir a todos em uma grande e única família, o que ainda não foi alcançado, mas o será. Esse advento alcançou o seu clímax com a presença de Jesus no mundo, que veio abraçar todos os seres na condição de irmãos que tinham coragem para seguir-lhe o exemplo ímpar. Ímpar, porque nada se compara a Jesus na terra. Os muitos séculos de ignorância e de recuperação da selvageria em combate geraram as lamentáveis sementeiras de ódio e de vingança que vêm sendo vencedoras a pouco e pouco dos elevados propósitos de união. Experiências passadas e recentes de derrubada de obstáculos fronteiriços, de um idioma, uma só moeda, um intercâmbio fraternal mais significativo, não lograram fixar-se por muito tempo, deixando, porém, lições maravilhosas pelas vantagens em relação aos aparentes prejuízos na economia e no progresso de cada nação, né? Então, vamos até repetir: experiências passadas e recentes de derrubada de obstáculos fronteiriços, de um idioma, de uma só moeda, uma só moeda, o intercâmbio fraternal mais significativo, não lograram, não conseguiram fixar-se por muito tempo, mas deixaram lições maravilhosas pelas vantagens em relação aos aparentes prejuízos na economia e no progresso de cada nação, não é? Então, vontades de ter uma só moeda, vontades de ter uma só língua, não chegaram realmente a concretizar-se, né? Por questões econômicas, interesses próprios, enfim. Uma situação muito difícil de nós percebermos isso acontecendo, pelo menos enquanto estivermos nessas condições ainda. Mas tivemos ali movimento, né, que não alcançou o que se esperava da língua Esperanto, que seria uma língua que nos uniria a todos, porque todos falaríamos o Esperanto. E é muito importante que todos falem uma língua em comum, não é? Mas, enfim, como ela está dizendo, nem sei se é exatamente a isso que ela se refere, né? Porque nós tivemos aí o euro, tudo mais, todas essas tentativas de unificação da moeda, não é? Mas nem todos aderiram, enfim. O fato é que ela disse que esses movimentos, né, não alcançaram, né, não conseguiram fixar-se por muito tempo, mas trouxeram benefício. Reencarnações sucessivas têm facultado a renovação dos propósitos e das normas de comportamento que abrem espaços à solidariedade e à justiça, à alegria e ao bem-estar. Então, as reencarnações estão aí, né? E são elas que facultam todo esse processo, né? Recentemente, diz a Joana de Ângeles, um grande supermercado abriu as suas portas apresentando somente produtos nacionais. E as prateleiras vazias causando um choque na clientela. Isso porque a grande maioria dos alimentos
procede de outras nações, que por sua vez beneficiam-se dos que são produzidos onde se fazem expostos. Essa realidade simples, quando aplicada a outras utilidades, produz um impacto muito maior, porque normalmente determinado povo ou região especializa-se mais ou mais produz uns recursos do que outros. E o intercâmbio, mediante controle, faculta abundância em toda a parte. Então, nós sabemos disso, né? Que Deus, na sua infinita sabedoria, já fez tudo de forma a necessitarmos uns dos outros. Então, não há nação, não há povo que possa pensar que poderia viver sem os irmãos das outras regiões. Porque na sua sabedoria ele não colocou isso aqui, colocou lá, aqui colocou aquilo que lá precisa, e assim vamos interesseiramente nesse comércio econômico necessário à sobrevivência, mas vamos mantendo as relações de povo a povo, né? Filosoficamente, as revelações espíritas dispõem de instrumentos valiosos para essa empresa de redenção das vidas. De um lado, a presença dos sofrimentos de todos jaez tem convidado, quer dizer, com todas as características, né? Então, de um lado, a presença dos sofrimentos de todas as formas tem convidado a mente à reflexão em torno do destino e da dor, embora as ânsias do amor e da felicidade. Concomitantemente, as aberrações morais do século e as calamidades que irrompem a cada momento são outros fatores que propelem para a redenção e união dos povos, de modo a se socorrerem fraternalmente. A criatura humana compreende o impositivo do realismo edificante através das filosofias saudáveis, que propiciam o equilíbrio das emoções e a paz dos sentimentos. A vacuidade, quer dizer, o vazio, né? Porém, destas horas de tensão e de desafios de vária ordem, conspira contra o exercício da paz pessoal em função dos anunciados prazeres bestiais, quer dizer, animalizados, né? Dos anunciados prazeres bestiais a que se está acostumado. O resultado são os fracassos morais contínuos e as derrocadas espirituais que empurram a humanidade para testemunhos horrendos, dos quais, no entanto, pode se evadir. Então, se o andar da carruagem continuar a sendo o que está sendo, entregando-nos às bestialidades que constantemente são anunciadas, né? Através desses prazeres bestiais, esses chamamentos, essa propensão a viver desta forma como se fosse normal, natural e salutar. Então, já pensando nesses relacionamentos apressados que não se criam vínculos, como que uma humanidade progride sem criar laços, sem criar raízes, sem aprofundar os vínculos através do convívio constante, diário nas encarnações? Então, vamos refletindo e vendo que muitos sofrimentos que estão já, sabe como quando estamos andando, o precipício está lá na frente, e se nós continuarmos andando, fatalmente cairemos? Porque é fato, está lá na frente, ninguém tirará da frente o precipício. Então, se não houver uma mudança nessa marcha, se não houver um clarear de um desvio de caminho em cada mente, senhora de si para suas escolhas,
muitos sofrimentos advirão dessas escolhas. Mas foi dito aqui que podemos evadirmos, né? Quer dizer, evitar essa situação. Impõe-se a diretriz do bom proceder. Quando ela fala impõe-se, é porque não temos mais tempo a perder, não há outra alternativa. Impõe-se a diretriz do bom proceder, que é o antídoto único e eficaz, quer dizer, o único remédio para tudo de bom e de belo que a cultura multimilenária conseguiu produzir. Essa revolução desesperadora se dá no íntimo de quase todos os indivíduos, inclusive naqueles que operam no bem. Trabalham, afadigam-se e algo parece faltar-lhes, ao invés da alegria inefável de que devem desfrutar os obreiros do Senhor. Então ela diz que esses tempos difíceis, dessa revolução desesperadora que está se dando em função de estarmos vivendo a transição para as mudanças efetivas, acaba muitas vezes alcançando até o trabalhador no bem, que acaba sentindo-se cansado, como se lhe faltasse a alegria. Por isso que é preciso que estejamos muito atentos para sabermos vivenciar nesses momentos sem. É claro que é muito difícil nós mergulharmos num pântano e sairmos limpos. Mas é preciso que cuidemos tanto da nossa casa mental, para que esse bombardeio, que de uma forma ou de outra nos afeta, mas não chegue a nos entorpecer a ponto de nos desligar das nossas reais convicções. Então, insistir e perseverar são a receita eficaz para a porvindoura plenitude que todos anelam, ou seja, que todos desejam. Essa desagradável sensação interior resulta da mórbida psicosfera terrestre que está sendo purificada. Assim permanece, assim, diz ela, permanece no teu novo programa de iluminação, de consciência e de harmonia plena. A atual renúncia em benefício da humanidade repercute nas ondas siderais da imortalidade. Ela finaliza dizendo: domado, conforme estás tentando fazer, o homem velho em um homem novo será o vencedor amanhã desta batalha que vens travando há tempos. Herdeiro da luz divina, ou melhor, da divina luz, purifica-te para clarear o mundo, tomado de sublimes raios das bênçãos do amor. E eu estou me lembrando, quando ela fala desse ambiente tão difícil, no livro Obreiros da Vida Eterna, numa região muito, muito inferior, muito densa, onde raios do sol nem conseguiam penetrar, tal a densidade da vibração dos habitantes dessa região, porque um umbral, ele tem vários graus, né, digamos assim, de padrão vibratório. Era uma região bastante difícil, bastante inferior. E ali, então, foram os espíritos amorosos foram passando e convidando a todos que se sentiam em processo de renovação a adentrarem
aquela caravana que eles estavam recolhendo aqueles que se apresentavam com a boa vontade de melhorar-se. Iam levando, né? Levando para outras regiões, e ali vinham os anúncios que logo passaria por aquela região o fogo regenerador. Aqueles que estavam desejosos de mudança, que já tinham dentro de si o raio da esperança, a dor do arrependimento e o desejo da mudança, aproveitaram aqueles chamamentos. Outros tantos que insistiam por vaidades próprias, continuar rastejando-se, mas eles não se sentem rastejando, esse é o ponto. Se eles se sentissem rastejando, provavelmente aceitariam ali a oferta de uma melhoria. Se sentem em plena condições de mando, né, de vigor, e mesmo sendo espíritos rastejantes que não conseguem elevar-se um palmo da crosta onde pisam, né? Tal a densidade desses espíritos, tal o peso vibratório desses espíritos, tal a falta de condição desses espíritos. E muitos deles, então, foram saindo, espantados, correndo, apavorados, conforme o fogo purificador ia passando por aquela região e renovando aquela região. Então, eles não puderam permanecer porque aquele fogo ia levando esses aqui, chamamos agora de rastejantes, digamos assim, para entendermos um pouco, né, das dificuldades tão grandes, mas iam sendo levados para onde fossem buscando dentro do padrão vibratório, da afinidade, da condição vibratória deles, né? Porque naquela região haveria ali uma melhoria. Então nós temos que entender que as coisas não estão no nosso ritmo, não somos nós que impomos o ritmo ao crescimento. Vem do alto. Então, reflitamos muito, que fiquemos atentos, confiantes e muito agradecidos. Que fiquemos em paz.